Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um momento incrível, ouvindo a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Edgar Radeski, ministro do Evangelho aqui na cidade de Erechim. Sou pastor na igreja O Brasil para Cristo, uma igreja acolhedora, uma igreja que está sempre de portas abertas para receber você, sua família, seus amigos. Você já sentiu, no fundo da sua alma, que algo fundamental está mudando? Que o mundo, com toda a sua velocidade e suas manchetes diárias, parece estar, digamos, fora do eixo? Em meio a tanto barulho, tantas informações, desafios, guerras, conflitos sociais, notícias que parecem vir de um roteiro de ficção, você já sentiu um anseio por clareza? Uma sede por respostas que vão além do que os olhos podem ver? Pois bem, olhamos para as redes sociais, para os noticiários, e a alma se inquieta. O que antes era um pilar, hoje parece balançar. Valores que nos guiavam se invertem, lares se fragilizam e uma espiritualidade, por vezes, parece ser trocada por algo instantâneo e vazio. É um cenário que, para muitos, nos convida à pergunta: existe um propósito para tudo isso? Um plano maior? Meu amigo, tenho uma notícia para você. A sabedoria milenar de um mestre que andou por essas terras há 2000 anos atrás não apenas previu esses dias, como nos deu as chaves para compreendê-los. Jesus Cristo, o maior mestre que já existiu, nos ensinou a discernir os sinais dos tempos, a ler as entrelinhas da história, não com medo, mas com a coragem e a esperança de quem conhece o final da jornada. Profetas antigos, como Jeremias, já apontavam para um tempo em que coisa espantosa e horrenda estaria se manifestando na terra. E o próprio Jesus, em seus ensinos sobre os últimos dias, o apóstolo Paulo também, em suas cartas, ecoaram essa verdade, avisando que haveria uma crescente confusão, engano e até perseguição para aqueles que escolhem viver na luz. Parece familiar, não é? Mas a promessa de Jesus é inabalável. A verdade liberta. E é para essa verdade que convidamos você hoje. Vamos mergulhar nas Escrituras, guiados pelos próprios ensinamentos de Jesus, para não apenas entender o cenário complexo que nos cerca, mas para encontrarmos a bússola divina para navegar nele com fé e propósito. Combinado? Vamos ler inicialmente em Jeremias, capítulo 5. E pode ser o verso 30 que nos diz: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Um versículo pequeno, mas muito importante. Quanta verdade nessas palavras, não é mesmo? Basta olhar as redes sociais, as notícias, o que acontece ao nosso redor e nossa cidade, estado e país, para perceber que o que o profeta Jeremias descreveu está acontecendo diante dos nossos olhos. É um texto extremamente atual. 5 coisas horrendas e espantosas eu quero comentar agora. Esses aspectos que se encaixam perfeitamente nessa descrição bíblica, sem abordar fenômenos naturais ou sobrenaturais como terremotos ou guerras. Antes de listá-los, vamos a outro texto crucial
Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 21 e o verso 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, e haverá coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Perceba que Lucas usa o mesmo termo que Jeremias, séculos antes, escreveu, alertando que coisas horríveis e espantosas aconteceriam. Mais um texto, pode ser? Vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 12. Preste bem atenção. Paulo está escrevendo a Timóteo e ele complementa. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ao unir essas três passagens, Jeremias, Lucas e 2 Timóteo, fica muito claro que estamos vivendo exatamente o que foi profetizado. Amém? Eu quero perguntar, você crê no quê? Em quem? Quando pregamos a palavra de Deus, quando anunciamos a verdade do Evangelho, sempre somos remetidos à verdade, a um confronto com a verdade. Eu não sei que lugares você frequenta, como é sua fé, mas eu preciso esclarecer um detalhe. Fé existe uma só, a fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. É o que a Bíblia Sagrada nos mostra. Todo o restante, eu entendo, acredito dessa forma, que pode ser até um pensamento positivo, algo que vá motivar você em alguma circunstância, mas não é fé. Pois a Bíblia diz que a fé vem de uma única forma. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Fica o meu incentivo para que você encontre a sua Bíblia, tire a poeira dela, comece a ler, de preferência no Novo Testamento, que é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da graça. Quando lemos o Antigo Testamento, ele todo prefigurava a vinda de Jesus, a vinda do Cordeiro Santo de Deus, que seria morto, entregue numa cruz para perdoar nossos pecados. Creia nisso, avance, vale a pena, sua vida mudará para melhor. Vamos aos 5 pontos que selecionei. A fuga do ser humano de Deus. É impressionante como as pessoas fogem de Deus. Ele é bom, Ele é amor, graça, misericórdia. Ele é o nosso Pai, nosso Criador. Deus é tudo de bom. Mas então por que muitas pessoas fogem dele? Muitas pessoas não querem saber da Bíblia, não querem orar, não querem nem saber de igreja, não querem aprender as coisas espirituais. Com uma visão apenas horizontal, de curto prazo, esquecem que o melhor está por vir. Essa fuga começou com o pecado, quando lemos lá em Gênesis, no capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, a história de Adão e Eva. Fugir de Deus é fugir daquele que pode ajudar, aquele que pode abençoar, resgatar. Como fugir de quem te ama e morreu na cruz para te ajudar? Pense nisso. O segundo ponto que eu quero apresentar é sobre a destruição da família. Você consegue perceber isso? Quantas famílias sendo dizimadas, casamentos sendo destruídos, porque há um plano espiritual em andamento. Essa é uma das coisas mais horríveis e espantosas que presenciamos. Não me refiro a problemas comuns de relacionamento, mas a movimentos, ideologias e ativistas que lutam ativamente para
destruir a família. Existem pessoas que nos bastidores trabalham com leis, ideias e filosofias para desestruturar o que é um projeto de Deus. Este movimento se infiltra em filmes, novelas, músicas, na própria cultura, trabalhando contra a família. Lembremos do 5º mandamento que nos chama a honrarmos pai e mãe, a honrarmos a família. Deus quer nos abençoar individualmente, mas também junto com a nossa família. O terceiro ponto que me refiro é sobre os movimentos contra a igreja. É uma das principais obras de Satanás. Ele trabalha contra Deus, contra a família e contra a igreja. Embora Deus tenha seu povo na terra, como diz em Apocalipse capítulo 12, há um movimento forte para enfraquecer a igreja. Satanás levanta denominações estranhas, movimentos mais comerciais do que espirituais e promove a perigosa mistura entre política e religião. Tudo isso visa descredibilizar a igreja verdadeira. Vá avaliando tudo isso, se não é a mais pura verdade. O quarto ponto é sobre a corrupção generalizada. Ah, pastor Edgar, mas isso começou agora, há alguns anos. Desde Gênesis, capítulo 6, aqui bem no início da Bíblia, já vemos o apontamento para a corrupção da humanidade, e tudo isso por causa do pecado. Hoje, essa corrupção se estende a todos os lugares do mundo, política, religião, no dia a dia das pessoas. Não se limita apenas aos grandes escândalos, está presente nas pequenas ações de desonestidade e tudo na busca por vantagens próprias. Meu amigo, irmão abençoado, existe uma coisa que nos separa de Deus, e é o pecado. Não é simplesmente o convívio com algumas pessoas, não é nada que você possa simplesmente remover com uma assinatura, um documento, com dinheiro. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Eu, você, seu cônjuge, seus filhos, seus pais e avós. Sim, aquele vovozinho, aquela vovozinha tão querida, amada, ela carrega pecado. Todos nós. Não existe exceção. E a única forma de nós nos aproximarmos de Deus, desfrutarmos do alívio, do perdão, do refrigério, é pedindo perdão, é confessando os nossos pecados. Quando vemos tanta coisa estragada, pessoas se corrompendo, famílias sendo destruídas, tudo é por causa do pecado. Eu quero convidar você a estar conosco. Venha conhecer a Igreja Brasil para Cristo aqui em Erechim. Somos uma igreja puramente bíblica, uma igreja contemporânea, e você poderá ter a sua própria experiência. Nós temos os encontros principais nas quintas, 19h30, e aos domingos, 19 horas. Também temos cultos de oração na terça-feira, em 2 horários, das 7 às 8 da manhã e do meio-dia à 1. Venha participar. Com certeza, Deus mudará a tua história. Muitas pessoas nos dias atuais pensam que são espertos demais, mas não são. Como cristãos, mesmo não sendo perfeitos, precisamos fazer a nossa parte para não nos envolvermos nessa onda de corrupção. Avalie a sua vida. Perceba onde você está pisando, com quem você está se relacionando e seja a luz em meio às trevas. O quinto ponto que quero comentar com vocês hoje é sobre a inversão de valores. Esse é o ponto crucial.
O que antes era considerado errado, hoje é tido como certo. E o que era certo, agora é visto como errado. Uma mentira que é repetida muitas vezes, a grande massa acaba acolhendo como algo verdadeiro. Há uma clara inversão de valores. Coisas que eram nocivas e maléficas, agora são consideradas perfeitamente normais e naturais. Isso nos leva a um ponto em que os pregadores do Evangelho estão cada vez mais limitados, preparando o terreno para a perseguição. Quando a gente lê 2 Timóteo 3:12, é isso que vemos. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sim, haverá perseguição ao povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Todas essas coisas que vemos acontecendo estão afunilando o mundo para esse momento, quando as verdades bíblicas podem não ser mais permitidas. É uma situação profetizada em Daniel, Apocalipse, Mateus e Lucas também. Diante de tudo isso, precisamos tomar uma decisão. O último texto que quero compartilhar encontramos em Lucas, capítulo 21 e o verso 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Esse texto nos convida a levantarmos a cabeça, olhando para cima, porque a nossa redenção está bem perto. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, eu te convido, pegue sua Bíblia, estude, pesquise, busque. A Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Procure uma igreja séria, comprometida com o Evangelho, porque nesse lugar você poderá ter ajuda, aprendendo mais, crescendo e podendo tomar uma decisão. A decisão de servir a Deus, de ser batizado nas águas e começar tudo de novo. Porque este mundo, meus amigos, está sim chegando ao seu final. Ele vai acabar. Jesus vai voltar em breve e não temos outra saída a não ser nos preparar para a volta de Cristo. Quando falo sobre batismo, muitas pessoas têm dúvida. O batismo verdadeiro, cristão, o batismo bíblico, é o batismo por imersão, quando a pessoa, mesmo que seja criança, com 10, 12 anos, ela possa tomar a decisão. Eu tomei a decisão de ser batizado quando eu tinha 10 para 11 anos, mas me lembro como hoje. Você se lembra o dia que foi batizado? Porque Jesus, que é o maior exemplo para os cristãos, entendido? Ele foi batizado com 30 anos de idade. Lucas diz isso. Jesus não foi batizado de bebê. Isso foi algo adotado pela Igreja Católica, onde o Papa Gregório IV, no ano 416, teve um entendimento e então passaram a batizar crianças. Mas isso não é bíblico. Falo aqui, claro, como um pastor evangélico. Estive já 2 vezes na Terra Santa e numa das viagens fizemos uma parada em Roma. E eu sei que muitos de vocês já estiveram lá também. Observem que atrás de todas as catedrais, atrás do altar, atrás do púlpito, tem uma porta exclusiva para acesso a isso. Temos piscinas, tanques grandes, aonde os cristãos católicos também, até o ano 417, eram batizados de adulto, de grande, como Jesus. E não é um batismo de jogar água. O batismo bíblico, ele vem do grego baptizo, que representa mergulhar, porque é
você sepultando uma vida antiga, uma vida velha e começando uma nova vida com fé em Jesus. Pense nisso, estude, leia mais a Bíblia e vá tomando as suas decisões. Na pregação de hoje quero conduzir o seu coração, a sua vida, a deixar de lado picuinhas, preconceitos, orgulhos e o passado. O passado. Vamos começar uma nova vida, uma nova caminhada, olhando para Jesus. Pense nisso. Você quer se preparar para a volta de Cristo? Então, agora mesmo, você pode entregar sua vida para Cristo nascendo de novo. No momento em que você compreende isso e toma a decisão, você pode agora mesmo fazer uma oração e dizendo, por exemplo, querido Deus, eu creio nessa palavra e recebo a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e quero a partir de hoje seguir os seus passos. Amém. Pronto. Você passa a ser um filho de Deus. Antes de continuarmos, quero louvar a Deus pelos nossos patrocinadores. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura. Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual. Autodemolidora Trevo, qualidade garantida, caminhão sempre na estrada. E como apoiadores, estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, Loja Erefinem e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não viva com dúvida. Temos aprendido em vários programas que a dúvida enfraquece. Ela enfraquece porque divide. Quando você cede à dúvida, você se torna, no mínimo, duas pessoas, talvez até mais. E assim, sua força é fragmentada, você vai sendo enfraquecido com a dúvida. Ela é uma consequência direta da desobediência a Deus, do pecado, da escolha de conhecer o bem e o mal e escolher de forma precipitada. Antes da queda do homem no pecado, não havia dúvida, porque o homem só conhecia o bem. Mas quando ele decidiu conhecer também o mal, ele conheceu a dualidade, bem e mal, justo e injusto, bondade e maldade, e assim por diante. Ora, desde então, graças ao patrocínio de Adão e Eva, fomos presenteados com a maldição da dúvida que corre em nossas veias. Mas qual é a cura, pastor Edgar? Eu vou lhes apresentar. A solução divina para o pecado e a dúvida, nós encontramos em Jesus. Se Deus deu a solução para o pecado, logo Ele também deu a solução para a dúvida. Vamos ver agora o que Deus fez quando o homem caiu no pecado. Ele deu o filho dele, ofereceu o seu filho no lugar das pessoas que pecaram, para que aqueles que crerem nele não sofram o dano do pecado, não paguem o preço do pecado, que é a própria vida, mas recebam vida eterna. Então, quem crê no Senhor Jesus, e não um crer da boca para fora, mas um crer fundo do coração, esta pessoa é perdoada de seus pecados e passa agora a viver em novidade de vida, em obediência à palavra de Deus. A primeira coisa que acontece quando você resolve o problema do pecado é que você não tem mais a má consciência. Você pode observar isso desde a infância. A criança, quando faz algo errado, logo se denuncia. Sim ou não? Quando você abandona o pecado, você não tem mais dívida com o mal e, portanto, está livre.
Não há mais razão para a dúvida ter parte na sua vida. Jesus nos dá também a proteção contra ataques externos. A dúvida que vem de fora. Existem outros tipos de dúvidas. Como assim? Aquelas que vêm por palavras de pessoas. Você está bem, tranquilo, sem pensar em nada errado, nenhuma dúvida no coração. Aí, de repente, chega uma mensagem no seu celular. Uma pessoa próxima te dá uma informação ruim, negativa, ameaçadora. O que você faz com aquela informação? O coração humano, naturalmente, pode se intimidar, balançar, ficar com medo. A pessoa tem reações fisiológicas. O coração acelera, dá um frio na barriga. Alguns tremem, ficando nervosos, agitados. Uma palavra pode mudar o estado fisiológico e emocional de uma pessoa se ela estiver com as suas defesas baixas. Como está o seu coração? Atribulado? Com medo? Enquanto prego esta mensagem, com certeza o Espírito Santo está entrando aí em áreas inacessíveis para que você passe a viver uma vida mais cheia de luz, de alegria, de ânimo para viver. Com esta mensagem quero abençoar a sua família, o seu casamento, abençoar a sua fé, motivando você a buscar mais a presença de Deus. Meu amigo, acorde hoje na fé. Não espere as coisas complicarem, busque a Deus hoje. Mas não somente ficando trancado dentro de casa. Frequente uma igreja firmada na palavra, centrada na verdade. Isso trará grandes, poderosos benefícios. Fica a dica para poder abençoar você e toda a sua família. Quando vivemos na fé, temos que aprender a manter as nossas defesas sempre ativadas. É como a nação de Israel, que mantém o domo de ferro, o sistema antimíssil constantemente ativado, atento a tudo o que acontece. Quando vem algum míssil, o domo de ferro dispara um contramíssil e destrói aquele míssil no ar, antes que ele chegue ao solo e cause dano. A existência de Israel estaria comprometida se esse sistema não estivesse ligado o tempo todo. Da mesma forma, nós temos que ter também um sistema antidúvida constantemente ligado. Nossos ouvidos devem estar apurados para toda palavra de dúvida que chega até nós, seja de alguém próximo, de um estranho, ou uma notícia, uma mensagem, ou até mesmo a nossa própria cabeça. Às vezes, vem um pensamento do nada, um sopro infernal falando algo negativo. E se isso? E se aquilo? Vem um pensamento acusatório. Deus não está com você. Deus não vai te perdoar. Você pecou, pensou isso, pensou aquilo. Por que isso acontece? Porque o diabo ataca quem é de Deus. Preste muita atenção no que vou lhe falar. Você sofre acusações na sua mente? Acusações infundadas? Você não tem feito nada de errado, mas vem aquele bombardeio de acusações na sua cabeça? Saiba que o diabo está vivo. É ele que está fazendo isso. São palavras dele vindo contra você e você está sendo o alvo dele. E graças a Deus, porque o diabo não ataca aqueles que já são dele. Se ele está te atacando, é porque você é de Deus. Ele está tentando mudar isso. Mas, pastor Edgar, o que eu preciso fazer? Ative o seu sistema antidúvida
E repreenda essa dúvida antes dela entrar no seu coração, antes dela cair na terra do seu coração. Quem sabe você muitas vezes diz, está repreendido. Você faz uso da palavra de Deus. Lá em Hebreus 4:12, a Bíblia diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não tenham dúvida. O antídoto para a dúvida é a palavra de Deus. Porque a dúvida é também uma palavra, mas você pode se apegar a ela, a palavra de dúvida, ou pode se apegar à palavra de Deus. A palavra de dúvida, você sabe de onde ela vem. Ela tem uma origem, uma fonte, que é o diabo, Satanás. Por que você se apegaria a ela? Se o diabo e Jesus estivessem lado a lado na sua frente, você abraçaria quem? Me diga. Se o diabo e Jesus estivessem à sua frente, você abraçaria quem? Ah, pastor Edgar, eu abraçaria Jesus. Pois é. Mas quando você abraça a dúvida, você abraça o diabo. Quando você aceita a dúvida, você abraça o diabo. Então, hoje, através dessa palavra, rejeite o diabo, coisa ruim da sua vida. Rejeite a dúvida. Abrace a palavra de Deus. Abrace a palavra do Senhor Jesus. Você pode hoje mesmo vencer. Você pode orar dizendo, Jesus, apesar dessa palavra de dúvida estar vindo contra mim, apesar de eu estar ouvindo isso, ouvindo aquilo, pensando isso, pensando aquilo, eu escolho ouvir a tua voz. Eu descanso na tua palavra, eu descanso na tua promessa, pois é por ela que eu vivo, é ela que eu procuro praticar, é nela que eu creio e nela estou guardado. Amém? Tome essa decisão e você verá que essas dúvidas vão explodir no ar, vão desaparecer, mas logo chegará o novo. Isso vai acontecer até o fim da vida, pois o diabo sempre vem para tentar, para oprimir aqueles que são de Deus. De que lado você está? Em quem você está abraçado? Pense. Se posicione com fé, com dedicação ao que é espiritual e divino. O mundo está conturbado com situações cada vez mais pesadas, mas Jesus nos traz o alívio, a proteção, porque não existe outro nome dado entre os homens que possa nos salvar, a não ser o nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Deus, Pai de amor, muito obrigado por mais uma mensagem, mais um programa que traz luz no nosso caminho, traz cura para nossas enfermidades, traz a bênção que precisamos. Eu oro abençoando esta pessoa que nos acompanha agora. Enche esta pessoa de ânimo, de alegria e plena paz para continuar do jeito certo. Perdoa os pecados, restaura, Senhor, todas as coisas que ela perdeu, aquilo que vai trazer novos benefícios, Senhor. Pai maravilhoso, remove toda dúvida, tira todo o mal, é o nosso pedido e já nossa gratidão a Ti, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que nos acompanham. Está aqui na tela o telefone para você pedir uma oração, pedir algum esclarecimento. Conte comigo para orientar a tua vida, para te abençoar. Também quero convidar você a se inscrever em nosso canal no YouTube. Leva o meu nome, Edgar Radeski. Entra lá, se inscreva, ative o sininho
E quando puder, também envie para os seus amigos. Isso ajudará muitas pessoas a também serem abençoadas. Até o próximo programa. Tchau. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Autodemolidora Trevo Limitada. Há 33 anos no mercado, especializada na linha pesada, com peças para caminhões, localizada em Erechim, no trevo de acesso a Gaurama. Conta com peças originais, usadas, de alta qualidade para todas as marcas e modelos. Temos um estoque amplo e diversificado para atender às suas necessidades. Empresa cadastrada e certificada pelo Detran. Autodemolidora Trevo e Força Bruta.